Beleza. Então, como eu estava dizendo, a gente está lendo no sábado, é uma série de livros do Manuel Filomeno de Miranda, psicografada pelo Divaldo Franco, que trata sobre esse período que a Terra passa de transição planetária, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A gente já leu o primeiro livro da série e agora estamos no segundo, que é o Amanhecer de uma Nova Era. E nós estamos numa parte em que a equipe espiritual tinha feito um atendimento a um dos diretores de uma casa espírita que tinha se distraído e desviado um pouco do caminho, e eles estavam agora conversando sobre as formas com que as sombras vinham se movimentando para atacá-los, né, e forçar uma desistência de se manter no caminho do bem, desestimular os trabalhos. De forma geral, como as sombras estavam se preparando para encarar os trabalhadores do Cristo. E continuando aqui a nossa leitura, está aqui. As forças do mal, porém, teimam em manter o quadro atual de desolação, ao lado dos abusos de toda a ordem, porque pretendem continuar explorando psiquicamente os incautos que se lhes vinculam por meio dos hábitos doentios em que se comprazem na ilusão material. A morte inevitável, porém, a todos arrebata, e quando despertam no além-túmulo, estorcegam na realidade, lamentando os equívocos e necessidades de oportunidade para reparação. Essa não mais se dará no planeta que deixará de ser de provas, mas em outro de natureza inferior, onde se deverá expungir a maldade e a falência moral em situação muito mais aflitiva e mais amarga. Então, o que ele relembra aqui? Que nesse processo de mudança do mundo de provas e expiações para a regeneração, aqueles espíritos que mantiverem-se ligados à dor, a sofrimentos, a desequilíbrios, a desarmonias, não poderão seguir junto com o planeta, e que provavelmente eles vão ser realocados em outros mundos que mantenham esse padrão vibratório. E ali eles vão continuar a trajetória deles para tentar, como ele diz aqui no finalzinho do parágrafo, né, expungir a maldade e falência moral em situação mais aflitiva e mais amarga. Será sempre assim? Quer dizer, eles vão sofrer mais ainda? Não necessariamente, mas isso é uma possibilidade em virtude deles porque eles se mantiveram renitentes em relação a qualquer mudança de atitude. A mediunidade a serviço de Jesus tem sido instrumento precioso para que as informações seguras em torno da vida e da imortalidade despertem os que dormem ou negam-se a entender o fenômeno da grande mudança, devendo ser arrastados pela força do exílio, que os conduzirá a outra dimensão inelutável para aprender a respeitar as leis soberanas. Meditamos sobre essa conjuntura durante os minutos que precederam a reunião pública, dedicada ao estudo do Espiritismo, mediante programa de temas muito bem elaborados, objetivando o conhecimento da doutrina e assimilando os seus valiosos recursos liberadores. Encontrávamos todos na sala, acompanhando a abertura da aula palestra, aos cuidados de devotado servidor do Evangelho, cuja vida
era toda um rosário de feitos enobrecedores. Opa! Espera que eu me perdi agora. Terminada a prece, e quando se preparava para a explicação, ouviu-se um som surdo e percebemos que, no auditório, uma senhora atormentada tombara da cadeira e, numa verdadeira crise histérica, pôs-se a gritar. A entidade perversa que se lhe vinculava constringia as glândulas do aparelho genital e golpeava-lhe o útero, produzindo-lhe inenarrável sensação de desespero, ao tempo que a tomou num grosseiro fenômeno de incorporação mediúnica. O tombo imprevisto e a crise histérica inabituais naquele recinto dedicado à elevada espiritualização das criaturas causaram compreensível mal-estar na assistência. Isso é uma coisa interessante para chamar a atenção da gente, que às vezes não é porque a gente imagina que está equilibrado, que a gente reza todo dia, que a gente está num ambiente protegido, que a gente não pode ser atacado pela espiritualidade mais desarmonizada. Tudo é uma questão de sintonia e, mais do que isso, é uma questão do que a espiritualidade maior programou para aquele momento. Porque certamente a equipe protetora da casa poderia ter evitado que esse espírito entrasse junto com essa senhora. Mas eles têm uma programação que muitas vezes foge à nossa compreensão. Então eles permitiram que ela, provavelmente por ter alguma sintonia, permitiu o acesso daquele espírito e que ele entrasse na casa junto com ela. Pessoas gentis, mas precipitadas, levantaram-se com ruído, procurando erguer a senhora, sem qualquer habilidade para cometimento de tal natureza. Houve, inevitavelmente, um pouco de pânico dispensável, quando membros adestrados da entidade acercaram-se da paciente agitada e em descontrole emocional, aplicando-lhes passes e falando suavemente ao seu perseguidor, que se encontrava sob comando mental de um dos rabinos combatentes do lado de fora. Deseducada e neuropata, a enferma visitava por primeira vez a sociedade espírita e logo permitiu-se a passividade do obsessor em simultâneo ao seu problema orgânico. De igual modo, Dr. Bezerra acercou-se-lhe e dialogou com austeridade com o causador da lamentável espetáculo, orientando-o convenientemente e afastando-o da instrumentalidade mediúnica conturbada. Só um adendo aqui, quando ele fala, que quando a senhora caiu, os mais afoitos, sem nenhuma condição real de ajudar, correram para tentar socorrê-la, fazendo barulho, quer dizer, tumultuando mais ainda o ambiente. E isso nos faz pensar que, às vezes, a afobação de querer resolver uma situação, na verdade, piora o que está acontecendo, porque a gente não compreende todos os fatos que estão envolvidos com ela. E naquele afã de ajudar, a gente, na verdade, só consegue atrapalhar. Os passes calmantes refrigeraram a visitante, que se asserenou e, recompondo-se, voltou a sentar-se amparada pelos auxiliares vigilantes, sentindo-se algo desconcertada. Nessa hora, a gritaria exterior evocava a selvageria de seres primitivos, enquanto as suas armas alcançavam as defesas da instituição sem causar-lhe qualquer dano. Repentinamente, ampliando o som estridente e perturbador das turbas, escutou-se estranho eco de um instrumento para mim desconhecido,
que produzia significativo mal-estar pela carga vibratória que exteriorizava. Escutei o dedicado irmão Petitinga dizer-me: é o som do chofar, um chifre de cordeiro soprado com vigor, utilizado pelos hebreus desde recuados períodos durante as batalhas, como também nas cerimônias religiosas. Nos cultos, é tocado após a leitura da Torá e é considerado um dos mais antigos instrumentos de sopro que se conhece. Possui vários tipos de comando ou toques com significados especiais. Este que ouvimos simboliza ameaça, momento de combate ao inimigo. Como aquele acontecimento esperavam os verdugos da paz conseguir gerar desarmonia e medo no ambiente, permitindo a entrada da malta que provocaria desordem de várias expressões. Embora os desencarnados não ouvissem nem vissem o que tinha curso no mundo espiritual, experimentavam as sensações. Embora os encarnados não ouvissem nem vissem o que tinha curso no mundo espiritual, experimentavam as sensações defluentes da agressividade dos inditosos perseguidores, ao tempo em que podiam entrar em sintonia com as suas manobras perversas, empesteando a psicosfera e criando situações embaraçosas, como, por inspiração malsã, induzir enfermos mentais, familiares e pessoas desajustadas e empurrá-los para agressividade ou desrespeito contra aqueles que se candidatam a experiências iluminativas. Felizmente, as providências imediatas restabeleceram o equilíbrio ambiental, anulando as possibilidades da invasão. Percebendo a preocupação do mentor, escutamo-lo anunciar ao caro hermano e à nossa equipe: necessitamos reforçar as defesas. Concentremo-nos em Jesus, pedindo-lhe que nos auxilie com a presença da falange dos construtores de nossa esfera. A aula prosseguia e o auditório encontrava-se atento. Nosso grupo de trabalho e o diretor espiritual da sociedade permanecemos concentrados, orando com verdadeira unção e absoluta confiança no Mestre incomparável. Aqui vale a pena a gente ressaltar a tranquilidade da equipe espiritual, né? Porque o que ele fala um pouco mais acima? Que aqueles sons, aquelas vibrações visam principalmente desarmonizar. E qual o modo mais fácil de desarmonizar uma pessoa? Fazer com que ela pare de pensar numa coisa construtiva e passe a dar vazão a qualquer tipo de pensamento. É o medo. Então essas hordas que tentavam atacar buscam principalmente gerar medo, porque no pânico, no medo, as pessoas confundem com mais facilidade seus pensamentos e dão com mais facilidade, consequentemente, ouvidos a pensamentos, a ideias que reforçam esse sentimento de medo, de dúvida, de desequilíbrio. De um para outro momento, vimos descer uma luz poderosa que tomou todo o ambiente, e dentro dela apresentaram-se alguns espíritos que animaram o sexo masculino, em trajes medievais de grande beleza, que se faziam acompanhar por outros menos formais, que foram apresentados ao benfeitor como especialistas em edificações e defesa. Trata-se de um grupo de mentalizadores hábeis em edificações, informou o chefe do grupo. Alguns são servidores da antiga ordem dos Cavaleiros Templários, que ainda se dedicam ao auxílio dos que sofrem e são defensores de todos aqueles que se entregam a Jesus,
assessorados por engenheiros modernos, especializados em construções conforme as temos em nossa esfera espiritual. Após sorrirem jovialmente, deram início ao trabalho, que se realizava mediante concentração mental de uns, muito segura, que fazia surgir do fluido cósmico um material que outros aplicavam na edificação, cuja base assentava-se na sala de conferências, envolvendo um grande espaço em forma quadrangular. Simultaneamente, as vozes siderais cantavam comovente melodia de exaltação ao Senhor da vida. Então, vale sempre reforçar, em qualquer momento de aflição, de angústia, buscar a paz, a tranquilidade e a oração. Isso não só nos fortalece, como permite que a gente se ligue a uma espiritualidade que realmente quer não só o nosso bem-estar, mas o bem-estar de todo o universo. E assim a harmonia se restabelece. A pouco e pouco, foi se levantando a edificação que fazia recordar as antigas torres de vigia dos castelos medievais. Em menos de 1 hora foi concluída a obra que ultrapassava a altura do edifício material, na qual foram instalados instrumentos que faziam recordar canhões de reduzido calibre, capazes de emitir raios magnéticos que produziam choques desagradáveis naqueles que lhes constituíam alvos. Trabalhando com eficiência e harmonia, quando o expositor encerrava a classe, preparando-se para a prece final, o comandante do grupo informou que estavam preparados para o enfrentamento. Essa coisa do enfrentamento, né, de construir torres com canhões, pode parecer muito estranha, mas às vezes, devido ao nível dos espíritos que estão atacando, você não tem como apenas tentar envolvê-los em vibrações boas, apenas tentar o diálogo. Como eles são muito arraigados ainda às coisas materiais, à terra, aos sentimentos que eles têm, eles precisam ser, né, combatidos, entre aspas, com algo que relembre a dor e sofrimento de como eles a entendem na terra. E às vezes é preciso um enfrentamento real, porque a determinação desses espíritos desequilibrados é tão forte que eles precisam realmente ser rechaçados da mesma forma que era feito pelas cidades sitiadas na Idade Média. O público preparava-se para sair, irradiando grande júbilo, enquanto a enferma fora convidada a permanecer no recinto, a fim de receber a orientação especializada para seu problema. Subimos à parte mais alta da edificação, de onde podíamos contemplar a imensa mole de desencarnados aselvajados, e, a um sinal do responsável pelas defesas, foram disparados vários raios sobre a turba, que recuou em infernal comportamento, blasfemando, ameaçando e gritando. O encarregado da operação explicou-nos: para esse nível de companheiros espirituais, o recurso mais eficaz ainda é aquele que os assusta e intimida. Posteriormente, serão tomadas outras providências específicas para o atendimento grupal. Exatamente o que eu tinha comentado antes. Antes que formulássemos uma indagação a respeito de possíveis danos que aqueles disparos pudessem causar-lhes ao perispírito, captando-nos o pensamento, respondeu-nos com um sorriso amigo:
Trata-se mais de um aparato de intimidação do que um instrumento propiciador de prejuízos reais. Os raios emitidos, em alcançando-os, produzem desagradável sensação de choque elétrico superficial. Nada obstante, quando se trata de problemas mais complexos da perversidade ameaçadora das trevas, é-nos justificado aumentar a potência dos mesmos, que produzirão sensações mais afligentes. O amor possui recursos de variada aplicação, sempre de acordo com a necessidade de quem se lhe candidata. E isso serve um pouco para reforçar aquela máxima que a gente fala muito, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Mas é uma dor pensada, calculada e prevista, que na verdade não vai prejudicar de fato aquele espírito que está sendo alvo desses instrumentos. Vai, na verdade, relembrar ele sensações que ele tem ainda na lembrança dele, que são desagradáveis, para que eles possam recuar e, posteriormente, ser encaminhado um novo tipo de tratamento, e sim, buscando resgatá-los de volta ao amor universal. Dispersos e à distância, os pretensos invasores, pensando mais em si mesmos, não se interessavam pelo público de saída da sociedade. De quando em quando ocorriam novos disparos, mantendo-os distantes, podendo-se observar o círculo escuro e viscoso de suas exteriorizações mentais, envolvendo a área iluminada, na qual permanecia o santuário da caridade. Agradecendo a cooperação, Dr. Bezerra, sensibilizado, indagou o responsável pelo grupo diligente. Alguma instrução a mais? Sim, respondeu solícito. Temos que informar-lhe a decisão do diretor de operações, para que permaneçamos em auxílio aqui até a conclusão do programa de saneamento espiritual. Alegremente, o benfeitor abraçou-o e regressamos ao salão, agora quase deserto, exceção feita à irmã enferma que recebia instruções de uma das médiuns da sociedade, fortemente inspirada pelo seu guia espiritual. Amanhecer de uma nova era. A melodia angelical permanecia no ar, derramando harmonias espirituais. Se as forças do mal arquitetam planos e os executam na sua perversidade e insânia, o amor dispõe de antídotos poderosos, que são capazes de anular-lhes os efeitos doentios. Sempre constatando a sabedoria dos espíritos elevados e os métodos dignificantes de que se utilizam, sempre agindo com misericórdia pelos agressores, éramos tomados de emoção crescente, comprometendo-nos intimamente em dedicar todo o tempo possível ao serviço da caridade ao próximo, em último caso, caridade para conosco mesmo. Então, vamos parando por aqui, que já está dando o nosso horário. Só lembrando, né, que mesmo nessa proteção, nesse aparente ataque cruel contra esses espíritos desarmonizados, né, que são usados raios energéticos para que eles sintam sensações desagradáveis, tudo, apesar de não parecer, é feito com muito, muito amor. E só tem um objetivo, é que no mais breve possível, em relação ao tempo, como a gente entende, eles possam chegar de outra forma nesses espíritos harmonizados e acolhê-los,
no seu abraço, na sua ternura, na sua fraternidade.